do Corinthians, vamos falar com força do Corinthians, porque a notícia que pintou ontem é que o Flamengo e, mais precisamente, o Tite estão interessados no Maicon. O Maicon está emprestado ao Corinthians, precisa exercer o seu poder, a sua prioridade na compra até o fechamento da janela, que é daqui a 2 dias, se não me engano, 2 dias. Possivelmente não tem dinheiro para isso, como não tem dinheiro para muita coisa, e pode perder o jogador. Mais uma para esse começo de mandato do Corinthians. Boa tarde, meu caro. Muito bem. E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos. Pessoal, as notícias que chegam não são muito boas, né? Mais um jogador deixando o Corinthians, Maicon, né? O Corinthians tem 48 horas para exceder o poder de compra do jogador. Com certeza isso não vai acontecer, né? Pois é, isso aí são os tipos de contrato que a administração passada deixou, né, pelo Corinthians, né, pessoal? É esse tipo de negócio que ficou para o atual presidente. Não vou querer passar pano, né? É complicado, né? Mas fazer o quê, né? Bola para frente. Então é isso, vamos trazer um cortezinho aqui com as repercussões as notícias do Corinthians, né? Vamos ver o que a mídia tá falando, as principais notícias do Timão, tem Maicon, tem contratações, tem muita informação, né, pessoal? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, o Café do Setorista, Sami Carvalho, Band Esporte, todos os links na descrição. Complicado, né, pessoal? É uma notícia ruim atrás da outra, né? Chego a dizer que o Corinthians é um vulcão, né? A qualquer momento pode explodir. Mas a gente sabe do poder do Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians é grande, que o Corinthians vai sair dessa situação, não tenho nem sombra de dúvida, pessoal. E para isso, precisa de você, torcedor corintiano. Para início, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu like, vamos bater uma metazinha de 1000 likes, né? Então é isso, vamos trazer as informações, já quero deixar aqui os créditos, né? A Sami, o Café do Setorista, Band Esporte, link na descrição. As notícias não são as melhores, né? Mas tendo notícia do Corinthians, estamos aqui, né? Acompanhe o vídeo até o final, tem muita informação. Vamos ver o que foi que eles trouxeram aí, no final a gente tem mais informação, pessoal. Vamos lá. Acompanhando no G4, e pelo menos aqui eu posso falar do Corinthians no G4, né? Já que no Campeonato Paulista não vai chegar no G4, já foi. Então podemos falar do Corinthians no G4 aqui. A situação do Corinthians financeiramente não é boa, a gente sabe, né? Já faz um tempo. A questão do Maicon realmente surgiu a informação dos colegas, né, do Rio de Janeiro, que dizendo que o Flamengo fez, né, uma proposta ao Shakhtar para contratar o volante corintiano. Eu apurei, conversei com fontes agora no Corinthians, né, faz poucos minutos, e o Corinthians ainda não recebeu nenhuma proposta, né, não foi encaminhado nada ao Corinthians em relação a Flamengo e Shakhtar, e envolvendo o Maicon, claro. O Corinthians trabalha ainda como especulação. É claro que talvez essa proposta tenha chegado do Flamengo, do Shakhtar, né, uma proposta do Flamengo para o Shakhtar, mas ainda não foi encaminhada ao Corinthians. O Maicon, né, eu também apurei que o Maicon ainda também não passou nada ao Corinthians. O Corinthians está no momento de espera, né? Não estou dizendo aqui que não existe proposta, né? Eu costumo dizer que comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Então não estou dizendo que não tem proposta, estou dizendo que eu apurei dentro do Corinthians agora que a proposta ainda não chegou para o Corinthians. Lembrando que, como você disse, Tirone, já muito bem aí, até quinta-feira, né, fecha a janela, e o Corinthians precisa ser notificado 48 horas antes. Então essa proposta para o Corinthians tem que chegar hoje, para o Corinthians cobrir a proposta, ou igualar, né, a proposta do Flamengo para tentar ficar com o Maicon. Mas o Flamengo precisa correr também, porque tem esse prazo curto aí. Muito bem, ô Massa, mais uma, hein? Flamengo pode surrupiar, não, mas beliscar, pegar o Maicon do Corinthians e aquela coisa, né? No Flamengo o cara vai lá compor o elenco, no lugar do Thiago Maia e tal. No Corinthians era uma peça bem importante. Quanto mais tempo o Corinthians demorar para fazer os ajustes que precisa, mais ele vai ficar fragilizado no mercado, né? Essa nova gestão, que é isso que eu queria saber do Samir, o que é que ela pode oferecer, né, diante do que a gente viu no início do ano, né, o jogador que estava lá, saiu, o Veríssimo, o Matheus França, que era, depois deixou de ser, voltou a ser, as contratações que foram feitas, jogadores que foram embora, enfim. Queria saber se existe, qual é o plano, né, efetivamente, que o Corinthians tem
Porque 7 de março fecha a janela para o Michael, mas fecha a janela também para o Corinthians ter um time para começar o Campeonato Brasileiro, né? E um Campeonato Brasileiro com 10 rodadas terríveis no início traz sequelas para o ano inteiro. Essa que eu queria saber de você, que está por dentro, conhece, que possa dar uma luz pro torcedor do Corinthians, porque quem está de fora, eu, que não sou corintiano, mas fico apavorado. Porque uma hora chega um Flamengo, tira o jogador, não vai dar, o Corinthians vai pagar o Shakhtar como? Né? É uma pergunta. São duas situações, Massini. Ou o Corinthians consegue um empréstimo para tentar cobrir essa proposta do Flamengo. O Corinthians tem uma informação que eu divulgo, que ainda está muito nos bastidores, mas o Augusto tem um investidor que o ajudou na campanha e tem ajudado também em contratações no Corinthians, inclusive o Mateuzinho do Flamengo. O Corinthians contou com a ajuda desse investidor. É bom lembrar que é um empréstimo, né, que o investidor vai ganhar nos juros, porque hoje a lei não permite, né, que o investidor tenha os direitos econômicos de algum jogador. Inclusive ajudou o Corinthians na contratação do lateral do Flamengo. Só se o Corinthians conseguir com esse investidor, nós estamos falando em 48 horas, uma ajuda para tentar cobrir essa proposta do Flamengo, se ela realmente chegar na mesa do Corinthians, encaminhada aí do Shakhtar ou dos representantes do Maicon. Se o Corinthians não conseguir contratar o Maicon, né, se tudo isso acontecer, a proposta chegar e o Corinthians não tiver essa grana, o Corinthians não tem a grana, vai ter que buscar um empréstimo, isso é fato. O que o Corinthians vai ter que fazer? Vai ter que apostar com o que tem no elenco. Hoje o Antônio Oliveira tem à disposição o Fausto Vera, o Rian, que é um jogador das categorias de base, que entra de vez em quando, mas bem pouco nos jogos, e o Fausto Vera, que ainda não engrenou, fez um bom ano, né, no primeiro ano de Corinthians 2022, né, sob o comando do VP foi muito bem, depois um péssimo ano em 2023, 2024 ainda não vingou. Primeira partida que ele entrou bem foi essa contra o Santo André agora, no último sábado. Então, assim, o torcedor corintiano não bota fé nenhuma no Fausto Vera. Então tem o Rian, o Fausto Vera e o Breno Bidon, que foi eleito o melhor jogador da Copinha. Esse é muito bom jogador, só que ainda é muito franzino, ainda não, é um jogador que o Corinthians entende, o Corinthians tem tomado cuidado, porque tecnicamente ele é muito bom, só que é um jogador que talvez ainda não tenha um preparo físico para encarar o futebol profissional, mas o Corinthians tem esses 3 jogadores à disposição hoje, e tem o Paulinho, né, que depois eu posso falar também, tem informações importantes do Paulinho, que ainda não voltou, mas deve voltar daqui um mês e meio, mais ou menos. São as opções do elenco, caso o Corinthians não consiga cobrir essa proposta do Flamengo. Muito bem. E aí, Arnaldo? Samir, e o Moscardo? A minha dúvida é a seguinte, depois daquela situação toda, vai ou não vai para o PSG? Aí vai só no meio do ano, mas se recupera da lesão aqui e depois vai. Alguma chance do Moscardo ser aproveitado no Corinthians até a janela de meio de ano, até a apresentação ao PSG, ou isso é descartado? Eu não sei exatamente também quando que ele poderia voltar a jogar, se o procedimento foi feito, quanto tempo de recuperação, mas o Moscardo, né, ele era um jogador fundamental até o final do ano passado, foi negociado, aquela situação toda, não vai agora ainda, mas a minha dúvida é se você tem alguma informação mais concreta do atual estágio do Moscardo. A recuperação dele acho que vai demorar mais um pouquinho ainda para voltar, Arnaldo. E eu conversei ontem com o Augusto Melo sobre esse assunto, ele falou que o Moscardo não joga no Corinthians. Então acho que não vai dar tempo do Moscardo se recuperar, voltar, fazer alguns jogos pelo Corinthians para depois ir para o PSG. Então até o meio do ano. A situação do Moscardo, então, já entrando nessa conta aí, né, do que o Corinthians precisa fazer e o que o Corinthians tem para substituir o Maicon, caso venha perder o volante aí no mercado da bola, o Moscardo tá fora de cogitação, viu, Arnaldo? Uhum. Ô, Samir, boto essa pergunta aqui para todos vocês, para o Samir, para o Arnaldo e para o Massa. O Corinthians, então, pela informação do Samir, se o Corinthians, para tentar ficar com o Michael, vai lá recorrer a um investidor, que na verdade é um empréstimo, esse cara vai... Só uma coisa para te dar um elemento para sua pergunta.
quanto mais você corre o risco de não pagar, maior é o encargo, os juros disso. Sem dúvida. O investidor, que eu não sei quem é, que ajuda o presidente do Corinthians, ele pode ser tudo, abnegado, amar o Corinthians, gosta do presidente, tem boas relações. Mas uma coisa ele não faz, ele não rasga dinheiro. Então, essa conta vai aumentar ainda mais, porque os clubes de futebol geralmente pegam empréstimos com bancos que não são bancões, né? Que o cara empresta, sabe que o risco é grande, vai receber talvez 2, 3 parcelas, depois não recebe mais, fica lá na conta e vai, renegocia e tal, beleza. Isso é extremamente preocupante, cara. Porque o Michael vai custar, no mínimo, 50% mais caro do que custaria. Nessa linha a pergunta que eu ia fazer para vocês. Então o Corinthians vai lá e pode recorrer ao investidor, que na verdade é um empréstimo, né? Investidor, como disse o Márcio, não é um abnegado que chega e fala assim, oi, eu vou ajudar aqui o Corinthians e tal. Não é isso, não é o caso. Agora, vamos voltar um pouquinho lá para trás, todo o processo, e a comparação é sempre inevitável, que o Flamengo fez. Teve um dia que o Flamengo não conseguia ter mais o Elias. O Elias é um jogador que estava emprestado no Flamengo, né? Foi campeão da Copa do Brasil naquele ano, em 2013, e aí ele era do Sporting, e aí quer contratar? Quero contratar, é tanto. Não tem dinheiro. Ou Wagner Love mesmo, a manutenção do Wagner Love, né? Não tem dinheiro. O Elias acabou indo para onde? Pro Corinthians. Né? O Corinthians naquela hora falou assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou contratar. Contratou e tal. Não está no horizonte dessa diretoria nova do Corinthians, que prometeu fazer tudo diferente, pôr um pouquinho o pé no freio e falar, então tá bom, não podemos contratar, não vamos contratar, não vamos pedir investidor, nós estamos devendo 2 bilhões, a gente não pode se endividar mais, não está no horizonte dessa diretoria? E aí queria que vocês comentassem também e você falasse, Samir. Em relação a isso, eles têm tentado um equilíbrio, né? Porque o Corinthians realmente, né, precisa colocar o pé no freio e, por outro lado, fez uma reformulação que saíram 14 jogadores. O Corinthians teve que ir ao mercado da bola se reforçar. Então, Tironi, é uma situação complicada, porque é um time que deve muito, a dívida chega a mais de 2 bilhões, realmente é muita grana. E o Matias Rojas, né, daqui a pouco a gente pode falar sobre ele, não tinha recebido nada do Corinthians desde que foi contratado no ano passado. Então a situação realmente é vergonhosa. Só que, por outro lado, precisava de um time para disputar a temporada 2024, porque saíram, né, 14 jogadores e precisou ir ao mercado contratar. Eu questiono algumas contratações, algumas foram boas, né? O Ranieri foi muito bem, o Ranieri e o Garro, excelentes jogadores. O Mateuzinho, gastar 4 milhões de euros no Mateuzinho é uma crítica que eu faço à atual diretoria. Eu achei uma contratação desnecessária. O Fagner ainda é o titular, eu sei que o Fagner não vive, né, bons momentos no Corinthians, na verdade não joga bola há 2 anos o Fagner, né? E realmente parecia que precisava de um reforço. Só que o Mateuzinho chegou e não tem jogado. O Fagner continua titular. O Léo Maná tinha sido o capitão da Copinha. Não é perfeito tecnicamente, mas também poderia ser uma opção. E o Corinthians gastou aí 4 milhões de euros no Mateuzinho. Então talvez dá para questionar algumas contratações. Essa questão de colocar o pé no freio, eu concordo. Mas tem que ter esse equilíbrio. Você precisa montar uma equipe. Foram 14 jogadores embora, você tem que trazer alguns reforços. O problema é que errou em alguns. Eu achei que gastou muito com o Pedro Raul também, fez o gol da vitória contra o Santo André, mas um investimento altíssimo em salário e também em direitos econômicos. Você poderia muito bem você trouxe o Pedro Henrique, que aí foi uma boa jogada. Você pegou uma dívida antiga que o Corinthians não recebia do Internacional há muito tempo, do Moisés, você usou essa dívida para trazer um jogador que foi o Pedro Henrique. Você podia pegar o Pedro Henrique, colocar ele titular e deixar o Romero disputar a posição dentro da área com o Yuri Alberto. Porque o Romero, ele hoje, ele só consegue atender o Corinthians dentro da área. Fora da área, ele mata o time em todos os contra-ataques. Jogando pelo lado, ele deixa o time muito lento. Dava para fazer esse tipo de situação. Tem o Arthur Souza da base também, da Copinha. Talvez, né, até respondendo essa pergunta, Tironi, de colocar o pé no freio ou não. Algumas contratações, são legais. Garro, Ranieri. Agora, Pedro Raul, por exemplo, e o Mateuzinho eu não faria. E nós estamos falando de 10 milhões de euros. Um foi 5,
O Pedro Raul foi 5 milhões de dólares e o Mateuzinho 4 milhões de euros. Só isso já teria uma boa economia. Mas enfim, os jogadores também podem arrebentar durante o ano e tá falando coisa aqui que não vai proceder, mas eu não traria pelo menos esses 2 jogadores. O que Nação corintiana. Quase certeza, né, a saída aí de Maicon, né? Surgiu a informação que o clube carioca estava fazendo proposta por Maicon, né? E fez, né? Mas vale destacar aqui, pessoal, que o Corinthians tem que ser notificado 48 horas antes, né? E até o momento, né, as informações que chegam direto do Corinthians, o Corinthians não recebeu nenhuma notificação e a janela já se encerra agora, né? Dia 7, depois de amanhã, né? Então, se for para negociar, Maicon, tem que correr contra o tempo, né? Porque tá em cima da hora, né? Vale destacar aqui que Maicon, eu acho que, apesar das críticas, né, que ele sofreu, principalmente na temporada passada, vamos aqui tirar essas críticas, né, pessoal? Por quê? Mano Menezes fez péssimos trabalhos, né, no Corinthians, e o treinador que passou no Corinthians o ano passado foi só fracasso, né? Acho que ninguém conseguiu se destacar, né? Já esse ano, né, principalmente com a chegada de Antônio Oliveira, conseguiu recuperar o jogador, jogando muita bola, né, Maicon? Sendo um dos principais jogadores do meio campo do Corinthians, fazendo gol, tanto sendo decisivo na questão de finalizações, quanto na questão de marcação, né? Por isso que o clube carioca veio atrás de Maicon, né? E também foi um pedido de Tite, né? E gosta do estilo de jogo de Maicon. O clube carioca ficou sem Gerson, né? E eles acharam que era uma ótima oportunidade de mercado, né? Mas eu volto a dizer, o Corinthians não foi notificado e tem que ser 48 horas antes, né? Então tem que correr contra o tempo, né? Tem que ser hoje ainda essa notificação, porque se não for hoje, Maicon não sai do Corinthians, né? Vale destacar aqui que o Corinthians com certeza não vai ter dinheiro para cobrir essa oferta, né? Se caso vier. O Corinthians vive uma situação financeira muito ruim, né? As informações que chegam aqui, Rojas não tinha recebido quase nada do Corinthians desde a sua chegada. Eu não acredito nisso, né, pessoal? Mas são as informações que circulam na internet, né? E essa diretoria do Corinthians assumiu o Corinthians, né? Falando que ia colocar o Corinthians nos eixos, né? E fez uma reformulação. Foram mais de 14 jogadores que foram embora, né? O Corinthians começou a entrar no mercado, né? Pedro Raul, muito caro, pessoal. Salário muito alto, jogador muito caro. E é complicado, né? Para um time que quer passar por uma reformulação, principalmente financeiramente, né? Colocar as coisas em ordem, as contas em ordem, né? Aí fazer o contrato da forma que foi Pedro Raul. Tem outros, né? Coronado, pessoal, vai ganhar mais de 2 milhões no Corinthians, né? Então, se o presidente do Corinthians tem como objetivo colocar as contas em ordens, eu acho que nisso aí ele pisou na bola, né? Claro, se perguntar a qualquer torcedor se quer que traga Messi, Cristiano Ronaldo, a torcida vai querer, né? Porque a torcida quer os melhores jogadores, né? Não importa como é que vai pagar salário, né? Mas se é para passar por um processo, para reorganizar as dívidas, colocar as dívidas, pagar dívidas e pensar no Corinthians a longo prazo, não pode ser feito assim, né? E alguns contratos que está sendo feito aí já começa a chamar a atenção, né? Outro jogador, pessoal, que é reserva, né? Questão de Maicon, né? Que eu falei que é reserva no Corinthians hoje, né? Matheus França, Mateuzinho. Chegou no Corinthians, vai custar cerca de 4 milhões de euros, né? Muita grana também, né? Muita grana. Chegou com o objetivo de colocar, de ser até titular, mas Fagner voltou a jogar muita bola, né? Hoje Fagner é titular absoluto, Mateuzinho banco, né? Então é outro jogador que chega e a gente depois vai analisar, né, a forma do contrato, como foi. Muito alto o seu contrato, né?
Então só aí você tira, são 3 jogadores caríssimos. Igor Coronado, Mateuzinho, Pedro Raul. Muito caro, né, esse jogador, né? Claro, tem outros que deram certo, né? Como Rodrigo Garro, Aniele, são jogadores que têm qualidade, a gente vê que ele tem qualidade, né? Principalmente, chegaram para ser titular, diferentemente dos caras como Mateuzinho, Pedro Raul, Igor Coronado, né? Com certeza esses caras vão chegar para ser reservas, né? Então, é assim pensar a forma que foi feito o contrato, né? Será que valeria tudo isso? Se é para chegar e colocar as contas em ordem, não era para ter sido feito isso, né? Então é isso, nação corintiana. Deixa aí seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.